Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 1 ao versículo 14. De novo, Jesus usou parábolas para falar ao povo. Ele disse: o reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Então mandou outros empregados com o seguinte recado: digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos, e tudo está pronto. Que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para a sua fazenda e outro para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois chamou seus empregados e disse: a minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam. Agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto bons como maus. E o salão de festas ficou cheio de gente. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festa e perguntou: amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: amarrem os pés e as mãos desse homem e joguem fora, na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus terminou, dizendo: pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Nas últimas semanas, nós temos analisado aqui junto com os irmãos algumas das parábolas de Jesus em que ele fala a respeito do reino de Deus. Na verdade, essa que nós acabamos de ler é a terceira de uma série de parábolas nas quais são reforçados aspectos a respeito da salvação e a respeito do reino de Deus. Se você olhar para as duas parábolas anteriores, você vai encontrar Deus sendo apresentado como o rei, em outra apresentado como um pai de família que tem um filho, que é Jesus, e que demonstra de maneira repetida a sua bondade por meio dos seus porta-vozes, sobretudo os profetas e também o seu próprio filho. Nós vimos isso na semana passada, na chamada parábola dos lavradores maus. E aqui também Jesus está usando uma terceira parábola e o seu objetivo é ainda falar a respeito da salvação como sendo um novo mundo de Deus. E a expressão usada nessas parábolas, ora é a vinha, ora, como nesse texto, é o banquete nupcial, e aqui também o reino de Deus. São maneiras diferentes que Jesus usa para falar a respeito do reino, sempre usando parábolas, usando uma história que possa facilitar a compreensão daquilo que ele está explicando. E um detalhe interessante é que nas três últimas parábolas, as duas anteriores e também nessa, o reino de Deus que é oferecido é frequentemente rejeitado. Ou seja, as pessoas não aceitam participar dele. Se você se lembrar do texto da semana passada, a referência naquela outra parábola era especialmente para a elite e para os líderes religiosos que tinham de maneira inescrupulosa usado de truculência, matado os mensageiros e matado o próprio filho que o dono tinha enviado para chamá-los à sua responsabilidade. No texto dessa semana, nós vamos encontrar a cena de um rei.
e um rei que está preparando a festa de casamento do seu filho. E a generosidade do rei é exatamente a ideia da salvação, ou seja, o convite que ele faz para que as pessoas participem da festa de casamento do seu filho, mostrando o que seria, nessa parábola, a graça de Deus que chama as pessoas para que elas participem da salvação. E aqui nós vamos encontrar novamente a rejeição do convite. E não sei se você percebeu, mas essa parábola, diferente do que acontece com a parábola da semana passada, ela traz alguns aspectos que são muito difíceis de entender e que são muito estranhos se a gente for pensar de maneira apenas a analisar aquilo que acontece. Mesmo os novos destinatários da parábola tendo aceitado o convite, e você vai encontrar aí dizendo que aqueles que foram convidados não aceitaram, mesmo com os novos convidados aceitando, eles também são apresentados como sendo passíveis de julgamento. E você pode perceber isso porque o texto diz que foram chamados os bons e os maus. Não foi só gente boa não. E aqui nós vamos encontrar alguns aspectos muito estranhos nessa parábola. Por exemplo, a atitude do rei de fazer o convite em duas etapas. Isso não era muito comum na época de Jesus. E muito menos ainda que todos os primeiros convidados tenham rejeitado o convite sem exceção. Se você for pensar, quem é que em sã consciência, numa época como a de Jesus, ia rejeitar o convite do rei para o casamento do seu filho? Não era um convite qualquer, não era um convite de alguém desimportante, era o convite do rei para o casamento do seu filho. Não parece muito crível que nenhuma única pessoa tenha se disposto a comparecer à festa de casamento do filho do rei. Isso é muito estranho. Mas também parece ainda mais absurdo o tratamento humilhante, o tratamento truculento e criminoso que o texto traz e que é dispensado a um simples portador de convites. Você viu aí o que o texto diz? Que ele mandou seus empregados levarem o convite e eles foram espancados e mortos. Mas que coisa mais absurda! Quem é que faz uma coisa dessa com os empregados do rei? Quem em sã consciência faria algo desse tipo? E ainda há um outro aspecto mais estranho ainda. O texto diz que o rei enviou tropas para incendiar as suas próprias cidades daqueles que tinham rejeitado o convite e queimar o seu próprio domínio, fonte de riqueza e de sustento. Você acha natural que isso seja feito num texto? Você acha natural que um rei faça isso? Que ele mande queimar a sua própria propriedade? E ainda há um quarto aspecto que, se a gente for parar para analisar, é tão absurdo quanto todos os outros. Você percebeu o que aconteceu quando as pessoas que foram convidadas rejeitaram o convite do rei? O rei toma uma decisão tão inusitada quanto as anteriores, tão absurda. O absurdo maior é o rei encher o seu salão de festas, você está falando do rei e da festa do seu filho, com mendigos, com sem-tetos, com prostitutas, com ambulantes, com trombadinhas, com camelôs, com meninos e meninas de rua, porque eram essas as pessoas que habitavam as ruas em Jerusalém ou em qualquer cidade de Israel. Bons e maus habitavam as ruas, e são esses que os mensageiros iam encontrar de maneira muito fácil nas principais ruas da cidade. Parece normal para você que um rei faça a festa de casamento do seu filho e convide para a festa esse tipo de gente que você encontra na rua?
que não tem nem sequer um lugar para morar, parece improvável. E para completar, ainda é mais estranho que, tratando-se de convidados que foram encontrados na rua, o rei tenha se indisposto com um deles, que não estava com as roupas de festa. Mas o que é que ele esperava? Ele foi convidar pessoas que moravam na rua. Ele esperava que ele estivesse morando na rua com roupa de festa para ir numa celebração do casamento do filho do rei? Parece ainda mais estranho que um rei como esse tenha agido de maneira tão radical com alguém que era morador de rua e que estava destoando dos demais porque não tinha as vestes corretas para a ocasião. E o texto diz que ele acabou algemado e defenestrado para o meio da escuridão. E aí você percebe o seguinte: peraí, mas então se tem tanta coisa estranha nesse texto, o que é que ele quer nos ensinar? O que é que Jesus traz nesse texto a respeito do reino de Deus, que é a função das parábolas? Aquilo que na história de Jesus parece improvável, funciona muito bem nesse texto como caricatura da relação entre Deus e o seu povo e também a liderança desse povo. Lembra no texto da semana passada, quando os próprios líderes religiosos entenderam que Jesus estava falando deles? Quando ele disse que eles tinham matado o filho, que eles tinham rejeitado os profetas? Pois é, aqui o que Jesus está apresentando é exatamente uma caricatura da maneira como o povo que deveria ser o povo de Deus tratava os enviados por ele mesmo, sobretudo os profetas e também o próprio filho, que também traz a mensagem do reino e é rejeitado por todo o povo? Não, ele é rejeitado pelas autoridades religiosas, ele é rejeitado pela elite de Israel. Eles não querem nada com Jesus. Jesus continua sendo um outsider, um sujeito fora da religião, sem legitimidade para ensinar aquilo que era diferente do que eles estavam acostumados na religião judaica. Nem sempre, e isso é algo que nós podemos aprender com esse texto, nem sempre os que se gabam de ser os eleitos são dignos dessa eleição. Os eleitos, os escolhidos, foram os convidados para a festa, mas eles não eram dignos dessa escolha. Com frequência, os que falam muito são também os que fazem muito pouco. Isso vale para a época de Jesus e continua valendo para o nosso tempo. É muito comum você encontrar pessoas nas comunidades de fé que são extremamente críticas de tudo que acontece, mas não se envolvem em nada. Não conte com ele. E quando você diz assim, precisamos de alguém para... Não conte comigo. Na época de Jesus era assim com os líderes religiosos, continua sendo assim nos nossos dias. Também a ambição, o egoísmo e a cobiça dos líderes do povo da época de Jesus abafavam os valores que Jesus estava trazendo sobre o novo mundo de Deus, o novo mundo que era o reino de Deus. Os verdadeiros eleitos, então, são aqueles que abraçaram o generoso convite para fazer parte deste novo mundo, e são aqueles que se dispõem a viver segundo os seus princípios, que são de justiça e de equidade. E aqui é importante nós lembrarmos que esse texto está diretamente ligado com outro que nós conhecemos muito bem, a chamada parábola do joio e do trigo. Um dia o rei dará ordens e os mensageiros farão a devida triagem. Até lá, como funcionarão as comunidades de fé? Até lá, todos estarão cercando a mesa do banquete, convivendo com todos e tratando de ser condignos
do convite que receberam. Sim, nesse intervalo, até a volta de Jesus, convivem nas comunidades de fé os bons e os maus, o joio e o trigo. Sobre os bons e os maus, vale aqui fazer um apontamento sobre as comunidades de fé, sobre a igreja. A igreja precisa ser entendida como lugar de todos. Não cabe à igreja nenhum tipo de cerceamento, nem de restrições, seja ela de que tipo for, nem étnica, nem social, nem econômica e muito menos de moralismo. Nesse sentido, a igreja parece ainda mais inclusiva do que o reino de Deus. Porque no reino de Deus, o próprio texto da parábola nos diz que alguns serão rejeitados. Mas diferente do que acontece com o reino, na igreja cabem todos, ricos e pobres, letrados e iletrados, de direita, de centro e de esquerda, patrões e empregados, crianças e adultos, mulheres, homens e quem mais chegar, com tatuagem ou sem, com cabelo ou sem cabelo, com barba ou sem barba, portando brinco, piercing, anel, pulseira ou sem nenhuma dessas coisas, que venha a pé ou que venha de ônibus, que venha de moto ou de carro, que venha de bengala ou de muleta. Na igreja cabem todos. E isso nós precisamos aprender nessa parábola de Jesus. A igreja só é igreja se ela for de fato aquele espaço digno de ser chamado casa de oração para todos os povos. Por isso, ainda que os convivas, que os convidados sejam poucos, o nosso convite deve ser sempre estendido a todos. Que tenhamos uma igreja de corações abertos, de mentes abertas e de braços abertos. Que Deus nos abençoe. Amém.